Fala galera, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo profético, vídeo escatológico, onde nós estamos tratando nesse terceiro momento acerca da tribulação. Como nós já falamos, a tribulação é constituída de dois períodos, de 3 anos e meio profético. Princípio de dores, 3 anos e meio iniciais, e o tempo final do período tribulacional, ou 70ª semana de Daniel, é a grande tribulação, onde juízos ainda piores estarão sendo derramados, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, por causa do pecado dos homens, da incredulidade, da infidelidade, serão lançados sobre a terra antes da implantação do reino milenial, da segunda vinda visível. E é um período de tempo entre o arrebatamento da igreja, o rapto ou translado da igreja aos céus e a ressurreição dos santos do período da igreja, e o final desse período, a batalha do Armagedon, a segunda vinda visível de Cristo e a implantação do reino milenial. São 7 anos proféticos, a 70ª semana de Daniel. Então, o que significa, ou qual será a hora da tribulação, segundo a palavra de Deus? Para entender, então, esses elementos de tempo no período tribulacional, é necessário que eu e você, cada um de nós, retornemos à profecia da 70ª semana de Daniel, na qual a cronologia do futuro de Israel está esboçada aí. E nós vamos ler aqui para você, Daniel, preste só um pouquinho, a palavra de Deus ensina lá em Daniel 9, 24 a 27. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, Daniel, capítulo 9, 24 a 27. A Bíblia Sagrada diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Aqui a fala profética para Daniel, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 7 mais 62, 69 semanas. E ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Aqui uma menção sobre Jerusalém. Versículo 26. Depois dessas 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, de 24 a 27. Então, voltando para lá, qual é a cronologia do futuro de Israel que está esboçado nesse trecho que eu acabei de ler, de Daniel 9, 24 a 27. Em primeiro lugar, nós precisamos ver a importância da profecia da 70ª semana de Daniel. Nós já fizemos algumas breves menções, mas nós vamos entrar mais profundamente agora. Ou seja, muitos aspectos relevantes podem ser associados a essa profecia de Daniel 9, 24 a 27. Em primeiro lugar, ela estabelece o método literal de interpretação da profecia. Tá bom? Ou seja, o Walvoord escreveu o seguinte, ele diz assim: corretamente interpretada, a profecia de Daniel fornece excelente exemplo do princípio de que a profecia está sujeita à interpretação literal. Ou seja, quase todos os expositores, por mais que se oponham à profecia em si, concordem que pelo menos parte da 70ª semana de Daniel deve ser interpretada literalmente. Se as primeiras 69 semanas de Daniel estiverem sujeitas ao cumprimento literal, eis um forte argumento de que o final da 70ª semana terá o mesmo cumprimento. É o que diz John F. Walvoord, Walvoord significa na sua obra Is Daniel Seventh Week Future? Ou seja, é a semana 70 de Daniel algo no futuro? A semana futura? Na sua obra Biblioteca Sacra, página 101.
né? 1944 é a obra de Walvoord. Ela também demonstra, em segundo lugar, a verdade das Escrituras, conforme declara um outro teólogo chamado McClain. Ele diz: a profecia das 70 semanas tem um imenso valor de prova como testemunho da verdade das Escrituras. A parte da profecia relacionada às primeiras 79ª semana já foram cumpridas de maneira exata. Apenas um Deus onisciente poderia prever com mais de 500 anos de antecedência o dia em que o Messias entraria em Jerusalém para apresentar-se como príncipe de Israel. Quem falou isso foi Alva J. McClain, na sua obra Daniel's Prophecy of the Seventh Weeks, ou A Profecia de Daniel da 70ª semana, traduzindo em português, página 5. Terceira coisa importante sobre a 70ª semana é que a profecia apoia a visão de que a igreja é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Esse outro teólogo, já mencionado, Walvoord, ele diz o seguinte: as 70 semanas de Daniel, corretamente interpretadas, demonstram o lugar distinto da igreja e de Israel no propósito de Deus. Ou seja, as 70 semanas de Daniel estão totalmente ligadas a Israel, seu relacionamento com os poderes gentílicos e sua rejeição do Messias. O propósito especial de Deus de chamar um povo de cada nação para formar a igreja e o projeto da presente era não se encontra em nenhum lugar dessa profecia. Palavras aqui de Walvoord, na sua obra já mencionada. Então isso dá mais evidência para nós aqui falando de que a igreja não está em Apocalipse de 4 a 19, mas deve ter sido arrebatada antes de começar o projeto de Israel, ou o tempo tribulacional relacionado entre Apocalipse 4 e Apocalipse 19. Quarta coisa muito importante sobre a 70ª semana é que a profecia nos dá a cronologia divina desta profecia, né? McClain comenta na sua obra, ele diz o seguinte: nas previsões das 70 semanas, temos a chave cronológica indispensável para todas as profecias do Novo Testamento. O grande discurso profético feito pelo nosso Senhor em Mateus 24 e 25 e em Marcos, sem dúvida, fixa a hora da última e maior angústia de Israel, entre os dias da 70ª semana da profecia de Daniel. E aí nós temos que ler esses três trechos em conjunto: Daniel 9, 27, Mateus 24, de 15 a 22 e Marcos 13, 14 a 20. São textos que se correlacionam dentro dessa cronologia que nós estamos falando. E McClain continua dizendo: a maior parte do livro de Apocalipse é simplesmente uma expansão da profecia de Daniel dentro do painel cronológico esboçado pela 70ª semana, que é dividida em dois períodos iguais, cada um se estendendo por 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, como nós temos falado aqui para vocês. Apocalipse 11, 2 e 3 menciona isso. Apocalipse 12, versículos 6 e 14 mencionam isso. E Apocalipse 13, 5. Então nós temos uma vasta amparo escriturístico para isso que McClain está mencionando. Ele continua dizendo: consequentemente, se conduzida sem entendimento dos detalhes das 70 semanas de Daniel, todas as tentativas de interpretar a profecia no Novo Testamento estão fadadas ao fracasso. Tá bom? Palavras de McClain, um grande erudito, especialista também em escatologia. Segundo lugar, muito importante a gente salientar, são os fatores importantes da profecia de Daniel. É necessário observar a tônica aqui principal na profecia dada por Daniel. McClain, ele resume tudo isso que nós estamos falando, esses fatores importantes dessa 70ª semana. Em primeiro lugar, toda a profecia, diz McClain, se relaciona ao povo e à cidade de Daniel, isto é, a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Em segundo lugar, são mencionados dois príncipes diferentes aqui, que não devem ser confundidos. O primeiro é chamado ungido, o Meshia HaMashiach, o Messias. E, em segundo lugar, o príncipe, com P maiúsculo, que o segundo é o príncipe que há de vir, que aqui é uma referência, obviamente, ao anticristo. Terceiro lugar, todo o período em questão é especificado exatamente como 70 semanas proféticas.
E essas 70 semanas são divididas em 3 períodos menores. Primeiro, um período de 7 semanas. Depois, um período de 62 semanas. E ao final, um período de 1 semana profética. Em quarto lugar, nós precisamos destacar aqui, segundo McLean, que o começo de todo o período das 70 semanas é claramente fixada desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Um quinto momento importante aqui de salientar é o final dessas 7 semanas e 62 semanas, que somadas dariam 69 semanas proféticas, que é marcado pelo surgimento do Messias como o príncipe de Israel. Outra coisa muito importante, o sexto elemento importante que McLean destaca aqui, é que mais tarde, depois das 62 semanas que seguem as primeiras 7 semanas, isto é, 69 semanas, totalizando, o Messias, ou seja, o príncipe, será morto. E Jerusalém será destruída novamente pelo povo de outro príncipe que ainda há de vir. Aqui uma referência aos romanos, que destruíram a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, com a tomada de Jerusalém pelo imperador Tito. Ok? É um fato histórico que a história relata em cumprimento a essas profecias que nós estamos mencionando. Um sétimo momento muito importante para destacar é que depois desses 2 importantes acontecimentos, chegamos à última e a mais importante, que é a 70ª semana, ou a semana 70 de Daniel, que é a tribulação, cujo início será marcado por uma firme aliança ou um tratado entre o príncipe, que é o anticristo, e a nação judia, Israel, por um período de 1 semana profética. Ou seja, é uma firme aliança sobre esses 7 anos tribulacionais, que o anticristo vai romper na metade desse período, nos 3 anos e meio, profanando o templo. Ou seja, em meio à 70ª semana, este príncipe, que simbolicamente, vem por descendência, do povo romano, encabeçando as nações europeias, evidentemente romperá o seu tratado, essa aliança com o povo de Israel, e subitamente fará cessar o sacrifício judeu, que será retomado agora no futuro, no período tribulacional, e lançará sobre esse povo um período de ira e desolação que permanecerá até o final da 70ª semana ou da tribulação. Então, com o final de todo o período das 70 semanas, será introduzido um período de grande e incomparável bênção para a nação de Israel. Que bênção é essa? O milênio que Jesus vem implantar sobre a terra. São estas as bênçãos. Em primeiro lugar, vai cessar a transgressão. Em segundo lugar, vai dar fim aos pecados. Em terceiro lugar, vai expiar a iniquidade. Em quarto lugar, vai trazer justiça eterna. Em quinto lugar, ele vai selar a visão e a profecia. E em sexto lugar, ele vai ungir o santo dos santos, conforme relata Daniel 9:24. São 6 bênçãos prometidas que estão relacionadas às 2 obras do Messias, ou seja, de Jesus de Nazaré. A sua morte, que já ocorreu há 2000 anos atrás, e o seu reinado, o milênio, que ainda vai acontecer, o reino milenial. Ou seja, as 3 primeiras referem-se especialmente ao sacrifício de Messias, que já aconteceu lá atrás, e que antevê a eliminação do pecado da nação. As outras 3, dessas 6 bênçãos que nós mencionamos para vocês nesse vídeo, se referem especialmente à soberania do Messias, que antevê o estabelecimento do seu reino milenial. A justiça eterna só pode referir-se ao reino milenar prometido para Israel. E esse era o alvo e a expectativa de todas as alianças e promessas dadas ao povo de Israel. E na sua instalação, ou seja, na implantação do milênio, a profecia e as profecias e alianças a Israel serão cumpridas sobre a terra. Esse reino só poderá ser estabelecido quando o santo ou o lugar santo for ungido no templo do milênio. O milênio testemunhará a recepção do Messias por Israel e também testemunhará o retorno da glória residente, a Shekinah, para o Santo dos Santos. Então, desse modo, vemos que a profecia antecipa
toda a obra do Messias para Israel, e ele redimirá e reinará quando se completar o tempo estipulado na profecia. Outra coisa muito importante é nós relatarmos o significado dessa semana profética. Antes de apurar a cronologia dessa profecia, é necessário entender o termo semanas, conforme usado por Daniel. McLean, descreve na sua obra, a palavra hebraica é Shabua, que literalmente significa 7. E aí lembra dos 7 anos proféticos. Seria bom também ler a passagem dessa maneira, desse modo, versículo 24 de Daniel 9, no 9º capítulo de Daniel, afirma simplesmente que 70 setes estão determinados, e que são esses setes que devem ser definidos pelo contexto por outras passagens das Escrituras. Então é evidente, bem clara e suficiente como se segue. Os judeus tinham um 7 de anos, bem como um 7 de dias, e essa semana bíblica de anos era tão conhecida dos judeus quanto uma semana de 7 dias. Era em alguns aspectos até mais importante, ou seja, durante 6 anos o judeu era livre para cultivar e semear a terra, mas no 7º ano ele deveria ser um solene anos, sabático, sábado de descanso para a terra, conforme Levíticos 25, versículos 3 e 4. Ou seja, o múltiplo dessa importante semana de anos, 7 sábados de anos, era estabelecido no ano do grande jubileu, que seria o ano 49, 7 vezes 7, 49. Então existem vários motivos para acreditarmos que as 70 semanas da profecia de Daniel referem-se ao bem conhecido período de 7 anos. Em primeiro lugar, o profeta Daniel estava pensando não apenas sobre o aspecto de anos em lugar de dias, mas também em múltiplos exatos de 7. 10 vezes 7, 70 anos. E de Daniel 9, por exemplo, versículo 1 e 2. Em segundo, Daniel também sabia que a duração do cativeiro babilônico baseava-se na violação judaica da lei do ano sabático, visto que, de acordo com 2ª Crônica 36, 21, os judeus foram retirados da terra para que ela pudesse descansar por 70 anos proféticos. E é interessante que depois de 70 anos eles regressaram à sua terra natal para restaurarem o templo e o muro e todas as coisas. Então deveria ser evidente que o ano sabático tinha sido violado por 490 anos, ou exatamente 70 setes de anos, que cabível então, de agora, no final do julgamento dessas violações, o anjo fosse mandado para revelar o início de uma nova era do tratamento de Deus para com os judeus, o qual se estenderia pelo mesmo número de anos das violações do ano sabático, um ciclo de 490 anos, ou 70 semanas de anos de Daniel 9, 24. Então, além disso, o contexto da profecia aqui exige que as 70 semanas sejam de anos, pois se interpretarmos como semanas de anos, o período se estenderia por 490 dias e pouco mais que um ano. Considerando agora que dentro desse breve espaço de tempo a cidade seria reconstruída e destruída, sem contar com os tremendos acontecimentos do versículo 24 de Daniel 9. Torna-se claro que tal interpretação é improvável. Então, finalmente, a palavra hebraica Shabua, que é traduzido para nós é semanas, é encontrada apenas em mais um trecho do livro, que é Daniel 10, 2 e 3, no qual o profeta declara que lamentou e jejuou por 3 semanas. Nesse caso, é perfeitamente óbvio que o contexto exige uma semana de dias, significativamente 21 dias. O hebraico aqui é literalmente 3 setes de dias, 21 dias. No capítulo 9, o autor pretendia fazer-nos entender que as 70 semanas eram compostas por dias, porque ele não usou a mesma forma de expressão adotada no capítulo 10, é a pergunta que fica no ar, e a resposta é óbvia. Daniel usou o termo hebraico Shabua, semanas aqui, sozinho quando se referiu à conhecida semana de anos. Mas no capítulo 10, quando ele fala das 3 semanas de jejum, ele claramente as especifica como semanas de dias, para distingui-las das semanas de anos do capítulo 9. É o que fala McLean na sua obra, que nós já mencionamos. Então é interessante, é evidente
né, tem evidente apoio aqui em Gênesis 29, 27, que decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. É o que diz Gênesis 29, 27. Aqui a semana, né, é especificada como uma semana de anos, ou 7 anos proféticos, como nós estamos falando. Tá bom? Então nós temos aqui um argumento histórico. De acordo com Gênesis, o dilúvio começou, por exemplo, no 17º dia do segundo mês, é o que diz Gênesis 7:11, e terminou também no 17º dia do 7º mês, em Gênesis 8:4. Esse é um período de exatamente 5 meses, e afortunadamente a extensão do mesmo período é data em termos de dias, 150 dias. Dessa maneira, a referência mais antiga a um mês na história bíblica aponta para um mês de 30 dias de extensão, e 12 meses nos dariam 360 dias. O segundo argumento é um argumento profético, como nós já mencionamos, Daniel 9:27, menciona esse período de perseguição judia, visto que a perseguição começa da metade da 70ª semana e continua até o final da semana. O período tem, obviamente, 3 anos e meio. Daniel 7, 24 a 25 fala do mesmo príncipe romano, o anticristo, e da mesma perseguição, fixando a duração como 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio, que em aramaico é 3 vezes e meia, conforme relata Apocalipse 3, 13, de 4 a 7, que também faz referência ao mesmo líder político aqui, o anticristo, e da sua perseguição aos judeus santos, que durará 42 meses, conforme Apocalipse 12, 13 a 14. Então se refere à mesma perseguição, citando a duração dos mesmos termos de Daniel 7:25, como 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Esse período é ainda mais definido em Apocalipse 12:6, como 1260 dias, o que dá 3 anos e meio proféticos. Desse modo, né, nós temos o mesmo período declarado várias vezes como 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias. Consequentemente, torna-se claro que a extensão do ano da profecia das 70 semanas é fixado pelas próprias Escrituras Sagradas em 360 dias. Ok? Quando é que se iniciará esse 69ª semana? Foi dito a Daniel, nós vamos falar agora no próximo vídeo, no vídeo a seguir. Para você, continua conosco nesse estudo. Nós vamos para o 4º vídeo sobre a tribulação ou a 70ª semana de Daniel. Que Deus os abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. É o que nós declaramos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.